em relação ao coronavírus e é disso que a gente vai falar agora, né? Covid-19, que por si só já é um assunto muito grave e triste. Agora, falar de Covid em crianças e o risco que isso está trazendo é ainda mais angustiante, porém necessário. Oficialmente, até o boletim de ontem da Secretaria de Estado da Saúde, 14 crianças de até 9 anos morreram vítimas de coronavírus em Santa Catarina. Outros 14 óbitos foram registrados entre 10 e 19 anos. Essa semana, ainda tivemos a morte de uma menina de 1 mês em Chapecó e um menino de 10 meses de Quilombo. Por isso é importante falar de prevenção. A médica pediatra, a doutora Margarida Winkler, é a nossa convidada, está comigo aqui via internet, né, para a gente manter esse distanciamento. Doutora, muito obrigada por ter tirado um tempo. A gente sabe que os médicos, né, os profissionais da saúde já agradecendo vocês, né, parabenizando, né, e obrigada também por esse tempinho para falar com a gente. Eu queria saber o que está acontecendo, né, porque nesses casos, né, eu sei que você não vai saber de cada um, mas normalmente o que acontece para a Covid acometer uma criança? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a Covid nas crianças. Então, na verdade, as crianças, elas são menos acometidas do ponto de vista de gravidade. A grande maioria das crianças, elas vão apresentar um quadro como um resfriado comum, 1 dia até 3 dias de febre, dor de garganta, tosse, coriza, mais frequente queixa de dor abdominal e diarreia. E às vezes pode ter vômitos também. A gente vê muito mais queixa abdominal até do que respiratória. Na imensa maioria das crianças, ela não acomete o trato respiratório inferior, os pulmões. Ela fica na parte respiratória alta. Por isso que ela dá essa sintomatologia mais de como se fosse uma gripe ou um resfriado. E o que acontece é que, às vezes, os pais podem até pensar que é um resfriado comum e ali podem acabar propagando para outras pessoas, né? Mas a grande maioria das crianças, elas não têm sintomatologia muito intensa. A gravidade da mortalidade na pediatria, ela é menor do que 1%. E claro que quanto menor a criança, maior o risco, né? Então, principalmente, ela vai aumentar se essa criança tiver menos que 2 anos de idade. E aí o que acontece? É realmente pela fragilidade? É quando acomete o sistema respiratório? É desidratação? O que pode acontecer nessas crianças, né, doutora? A gente viu 2 bebês, né, 2 famílias, imagina, perderem crianças tão pequenas por conta dessa doença. O que pode ter acontecido, né, segundo vocês têm visto aí nos estudos, nas notícias que vocês trocam entre os médicos? Então, eu tenho um pouco de informação, mas essas crianças não foi no meu hospital, né? Eu sou coordenadora do pronto atendimento infantil do Hospital Unimed, e nós tivemos, desde que começou a pandemia, 1 ano atrás, a gente teve apenas 6 internações, sendo que as únicas crianças que tiveram um quadro clínico de internação especificamente pelo Covid, elas fizeram uma pneumonia bacteriana em cima do quadro respiratório. Então, como se eu tivesse uma gripe muito forte, eu faço uma pneumonia junto, muito diferente do quadro clínico dos adultos. As outras crianças eram positivas por uma triagem hospitalar, elas estavam internando por outras coisas, por outras queixas e acabaram sendo triando e estavam positivas e praticamente quase não tiveram sintomas em relação ao Covid. Perfeito, doutora. Tem umas perguntas. Oi? Pode continuar, desculpa. O que eu posso te dizer da única informação que eu tenho, então, que eu não conheço as crianças que vieram a falecer, eram com crianças que já tinham outras patologias, né? Esse bebezinho de 10 meses nasceu com uma cardiopatia complexa, né? Então, ele já tinha uma doença de base que, com certeza, qualquer gripe, qualquer outra patologia em cima já inspira muito mais cuidados. E a outra bebezinha era também uma nenê que nasceu prematura, muito pequena, muito frágil, que já tinha um pulmãozinho muito debilitado. Tá, a Solange, do bairro Presidente Médici, nossa telespectadora, já agradeço a Solange a audiência, ela disse assim, meu filho tem problemas de bronquite. Como fazer se ele tiver uma crise? Porque é parecido com os sintomas da Covid, né? A preocupação, então, da mamãe Solange. Doutora, qual que é a resposta para ela, por favor?
Então, interessante que a gente atendeu, desde que começou a pandemia, o acompanhamento que eu fiz, o monitoramento do pronto atendimento da Unimed. No ano passado, a gente atendeu 93 crianças, e só do ano passado, e só esse mês de fevereiro, 92, tá? E apesar de ser um quadro viral, ela pode sim desencadear um broncoespasmo, ela pode sim desencadear uma crise de asma, mas na prática a gente não tem visualizado isso. O que tem acontecido é que a gente está tendo uma mudança muito grande de temperatura, e por si só, esse nosso clima, esse nosso verão está muito atípico, né? Ele pode também, algumas crianças, desencadear crises alérgicas ou broncoespasmo, coisa assim. Medicar conforme ela está sempre orientada a medicar, se a criança usa bombinha, as medicações. Então, a gente tem orientado essas crianças que já têm um histórico de bronquite, usar sua bombinha preventiva, né? Ela tem uma bombinha que se usa por prevenção e uma bombinha que a gente diz assim, ó, começou a crise, já usa a bombinha também. Não espera agravar. Lembrando que o sintoma mais frequente na pediatria é a febre, tá? Prevalência entre 70% e 80% das crianças com Covid apresentavam febre, sendo que numa crise de asma, sozinha, por mudança do clima, pode não apresentar febre. Mas é bem importante que essa mãe tenha o contato com o seu pediatra, que já conhece o histórico dessa criança e já sabe como orientá-la, e saber se ele está fazendo um quadro respiratório de asma normal por mudança da temperatura ou tem uma infecção associada. E eu queria aproveitar o caso da Juliana, né, e da Ceci, de 5 anos, para perguntar para a doutora Margarida o que fazer nessa situação, se a Juliana agiu realmente, né, porque ela disse que foi como ela foi orientada ali, e aí já perguntar sobre qual a probabilidade da Cecília ter tido também, né, porque eu não sei como que são os testes em crianças. Queria fazer todas essas perguntas numa só, doutora. Então, ela não comentou ali com a gente se a Cecília chegou a fazer o teste ou se ela teve algum sintoma, ou o sintoma foi mais leve, parece que, né? Mas acontece muito, às vezes, da criança, a gente fazer os testes, a criança vem positiva até, e ela até passar com pouquíssimos sintomas. Eu acho que ela agiu com aquele instinto materno, realmente, né? Que se acha força, se vira uma leoa, não sabe nem da onde, né? O relato que a gente tem de algumas pessoas que realmente fica muito debilitada, às vezes sem força nenhuma para fazer nem os seus cuidados básicos realmente, e aí tem que se desdobrar, cuidar de uma criança não é nada fácil. Eu queria aproveitar e fazer esse gancho justamente para colocar esse alerta, né? A gente chegou num colapso, tá? A gente tem um colapso total do sistema de saúde hoje, tá? Em que a gente tem, neste momento, 14 pacientes internados no pronto atendimento da Unimed, esperando ser transferido para algum lugar, né? E a gente não tem ali dentro do atendimento na pediatria, por exemplo, eu tenho uma sala de crianças que eu isolo com suspeita e uma outra sala que eu não tenho uma suspeita. Mas entenda que é uma suspeita, no meio daquela suspeita, das crianças que a gente coletou exames, por exemplo, a gente tem menos de 25% de positividades. Então, uma criança que não é suspeita, daqui a pouco está em contato com uma que e se contaminou, porque eu não consigo, às vezes, crianças pequenas usar máscara, tomar todo o cuidado necessário. Então, o que acontece? Essa criança pode ir para casa, né? Ela tem sintomas leves, é tranquilo, mas ela vai passar para os adultos da casa. E aí vai começar a complicar a situação. Então, a gente percebe que essa segunda onda que a gente está tendo, a gente não tem a comprovação ainda se a gente tem a variante, aquela mais grave, que começou lá na Inglaterra, mas, assim, a gente percebe que tem um comportamento do vírus muito diferente lá do início, em que ele debilitava mais pessoas idosas, alguns internavos, a mortalidade era baixa, né? A gente conseguia dar a volta, e as pessoas foram pensando que tudo isso ia ficar nessa situação e que nós ia dar a volta e que todo mundo ia ficar bem. E, de repente, vem final de ano, vem janeiro, todo mundo viaja, né? Quando chega final de janeiro, começa as coisas se agravar, né?
Hoje a gente tem uma estatística só no mês de fevereiro, que a gente não terminou o mês, mais ou menos, nem um mês, a gente tem o número de casos de Covid de crianças que nós tivemos o ano todo passado inteiro, no ano de 2020. Doutora, então, daí qual que é a orientação para os pais nesse caso? Tem muitas perguntas aqui, acho que chegamos centena de perguntas hoje pela primeira vez, dos pais preocupados, né? E aí o que faz para não acontecer isso que a senhora acabou de citar? Vai, fica junto com os outros que são suspeitos? Quando que se deve levar uma criança para o atendimento médico, nesse caso, de suspeita de Covid? O apelo que eu faço aqui, tá? O apelo que eu faço aqui aos pais é que, assim, vá para o hospital se for uma situação de emergência, tá? O que é uma emergência? É se eu não tomar nenhuma providência, algum cuidado, eu tenho um risco de vida, tá? Febre, só febre, eu não tenho nenhum outro sintoma, eu devo medicar essa febre. Não existe nada hoje que tenha, assim, está contraindicado algum remédio no Covid. Não, eu posso usar qualquer um dos analgésicos antitérmicos, eu posso estar usando na criança em casa, e que ela procure entrar em contato com o seu pediatra, que sempre acompanhou essa criança, e peça a melhor orientação. Caso essa criança tenha contatos positivos em casa, é diferente. Então, ela aqui já chegue no hospital e diga, olha, eu tenho fulano, ciclano que está positivo em casa. Mas se essa criança está bem, não há uma necessidade de eu correr para o hospital, coletar exame da criança, se eu tenho um contato positivo, porque, na verdade, a gente sabe que as crianças vão ter sintomas leves, né? E que elas vão se sair bem. Mas o isolamento aqui é o mais importante de tudo para que ela não espalhe para mais pessoas, porque a gente sabe o quanto é difícil cuidar uma criança. Para um adulto é difícil ficar de máscara, né? Não se encostar em nada, não pegar em nada. Então, tu imagina para uma criança. Então, que evite ao máximo o ambiente hospitalar e tente procurar entrar em contato com o seu pediatra. Se ele disser assim, não, olha, a situação demanda que você vá lá, que você faça um raio-x, que você faça algum exame, que você colete, tudo bem. A gente vai acolher, mas a gente quer deixar esse alerta, que realmente é muito arriscado, é mais arriscado você pegar um Covid dentro do hospital. Doutora, muito obrigada, né, por essa sua ajuda, esse seu desabafo, né, pelo seu alerta, que é muito importante. As perguntas ficaram aqui, quem sabe a gente grava depois, ou né, te convida mais um dia para a gente responder esses pais aqui, porque está todo mundo muito assustado. Te agradeço mais uma vez, bom trabalho. Se cuide também, doutora. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada.